Você não precisa de muito para vencer. Muito que o Espírito Santo falou comigo agora pela manhã. Eu estava fazendo meu devocional aqui, e foi claramente isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você não precisa de muito para vencer. A palavra de Deus vai nos dizer que Gideão venceu os midianitas com 300. Imagine um povo olhando e pensando, né? 300, tá. O que esse homem vai fazer com 300? E quantas vezes as pessoas estão olhando pra gente e estão do mesmo jeito, tá? E aí? É com isso que ela vai começar? É com isso que ela acha que ela vai vencer? E a gente se depara na procrastinação, na vontade de parar, porque as pessoas estão olhando e imaginando, não, ela não tem tudo isso para poder começar um projeto, ela não tem tudo isso para chegar em algum lugar, para conseguir comprar, tão sonhado casa, tão sonhado carro, fazer aquela viagem. Gideão venceu os midianitas com 300, porém, existia alguém que era maior que todas as coisas, que estava dando direção para ele, e é Deus. Foi Deus que foi dando as direções certas para ele, para que ele pudesse vencer os midianitas. E é Deus que vai nos dando a direção. Se tem uma palavra que tem feito parte da minha vida, seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. E a gente se apega, e não essa palavra não é só para a questão dos dízimos e ofertas que a gente vê, sim, também, mas para aquilo, seja fiel no pouco e no muito eu vou fazer. Seja fiel naquilo que eu coloquei na sua mão e conduza da forma que eu vou te dar direção, e no muito eu vou te colocar. E respeite o tempo. Gideão, ele vai com 300 e todo o tempo ele vai ouvindo a voz de Deus. Quando o Senhor fala para ele descer ao arraial juntamente com o teu moço, ele poderia falar assim, eu vou nada à noite, olha o tanto de homem que tem ali, o que eu vou fazer lá? Né? Porque Gideão, ele tinha dentro dele essa coisa, até ele aceitar, né, o chamado do Senhor, a gente vê todo o contexto dele menosprezando quem ele era. Às vezes ali ele deve ter crescido, não sei, mas dentro de um âmbito familiar que falava para ele, ó, quem você é? Quem que você pensa que você é? Você não pode fazer isso porque, né, você não tem as qualidades para isso. Você não foi chamado. Então ali foi uma batalha de Gideão até com Deus, em todo tempo ele falando, mas Senhor, né, quem sou eu? Senhor, me confirma, me confirma. E creio que eu às vezes sou assim também, todo tempo, da direção, sabe? Então Deus vai dar uma direção para ele descer o arraial, ele vai até lá, ouve o sonho de um dos que estão ali contando o sonho, e ele, peraí, já entendi. Deus está me revelando como que vai ser. E a gente tem que estar sempre sensível a esse tipo de coisa, mas Gideão, ele foi. E hoje nós estamos sendo despertadas para isso. Vá! Quando eu comecei, né, eu durante muito tempo atendi na área da beleza, como cabeleireira e maquiadora. Gente, quando eu comecei alguns atendimentos, eu não tinha praticamente assim nada. Eu lembro quando eu fui fazer as minhas maquiagens, não é nada, assim, porque a gente olhava o contexto. Eu vou falar da maquiagem, né? Que eu fiz essa maquiagem hoje assim em 5 minutos, porque é aquela maquiagem saladinha, pra você ficar com a pele, né? Ok. E eu lembro quando eu comecei, eu tinha uma paleta com os tons assim neutros, os básicos dos básicos. Base eu tinha umas duas, três que eu, gente, era Deus, sem mentira. Mas eu não podia
na época, fazer um grande investimento. Eu tinha que ir com aquilo, e foi aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E eu dava o meu máximo para atender. E conforme as coisas foi acontecendo, você vai investindo, você vai conhecendo, você vai buscando conhecimento de marcas, quais são as melhores marcas. Mas enquanto eu não podia, meu Deus, quantas vezes eu comecei com sombra de R$ 10. Não sei se vocês lembram daquelas sombrinhas que tinham coloridas, que você pagava naquilo, já cheguei a pagar R$ 6,90. E eu dava o meu melhor. E eu comecei com aquilo. Para muita gente, às vezes, quando eu ia fazer atendimentos, né, que eu chegava perto, assim, perto de outros profissionais que lançava aquela maleta, assim, eu falava, acho que a pessoa falava assim, onde que ela vai com isso? Mas era aquilo que Deus confiou. Então, o que a gente vai entender com isso? É que a gente precisa apenas nos colocar na posição, sabe? E eu falo, como eu sempre falo, mulheres, nós mulheres, principalmente quando a gente passa por traumas, a gente acha que a gente nunca é boa o suficiente, nada, vem aquela síndrome da comparação, que nada da outra é melhor e o nosso não. Ela vai vencer, ela tem muito para vencer e você não, e você ainda não parou para olhar e para observar que o que você tem é muito para Deus. Seja fiel nisso que é pouco para você, que no muito o Senhor vai te colocar. O que você pode estar achando pouco hoje e ainda não ter começado um grande projeto, algo que vai revolucionar, é porque você às vezes está olhando e está achando muito pouco. Você está falando, ai Deus, com esses 300 aqui eu não vou vencer. E pasmem, eu também já fiz isso e eu sempre tenho que lutar para não cair nessa armadilha novamente, porque é o que o inimigo ele tenta fazer com a gente, com a nossa mente, para a gente parar, para a gente não iniciar. Então, que nesse dia você possa entender que Deus quer fazer você vencer com aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. É 300? Vai com os 300, porque Ele vai entregar um arraial inteiro nas tuas mãos. Michele, eu tenho um grande sonho de ter uma loja, mas hoje eu tenho só as roupas que eu vendo aqui na minha casa. Amém. É os teus 300? Então dê o seu melhor, se posiciona, faça o teu melhor e vai. Hoje eu tenho um celular, um tripé, uma mesa, fio puxado aqui. Não é da forma que as pessoas estão olhando, às vezes, e pensando, não, mas para vencer, precisa ter aquele notebook do ano, o celular do ano, tudo do ano, o tripé que vira conforme você... Não, imagina, gente, e olha, escuta o que eu vou falar para você, eu creio que daqui 1 ano, 2 anos, que eu vou voltar para falar desse vídeo. Eu vou olhar os meus vídeos de quando eu comecei e vou falar, meu Deus, por eu ter persistido, ter confiado na direção que Deus deu, de ir com os 300, eu venci, mas eu tive que passar os processos. Então não menospreze aquilo que você tem hoje nas suas mãos. As pessoas que Deus coloca para caminhar com você, não menospreze, porque às vezes você vai falar assim, é tão pouco. Não, é muito para Deus. E se você honrar isso que Ele colocou agora nas suas mãos, você vai vencer. Então, não desista. Creia que Deus está colocando nas tuas mãos os midianitas. Quais são os midianitas que têm impedido você de perseverar, continuar e começar, ir para a batalha? Eu creio que eu e você vamos vencer juntas. Quando eu olhar para os meus vídeos, a minha oratória pode estar melhor, o estúdio, o lugar pode estar melhor,
Mas em tudo, eu não venço se eu não tiver Deus e os 300. Gideão não venceu só com os 300. Ele venceu com os 300 porque Deus deu a direção para ele, que seria aqueles homens que iriam com ele. Então, em tudo, a palavra vai nos ensinar: consagre ao Senhor tudo que faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Então, se eu coloco nas mãos do Senhor, se eu consagro ao Senhor e eu reconheço que é por Ele que eu estou vencendo, e eu reconheço que Ele confiou em mim, aquilo que Ele colocou na minha mão, e que eu estou achando que é muito pequeno, que não vai vencer, que não vai acontecer, eu estou simplesmente limitando a Deus. Então, coloca na sua mente hoje: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Deus está dando direção para mim e para você. Vai com o que você tem. Deus te abençoe.